ainda no século XIX, gente, vamos lembrar então da segunda Revolução Industrial. Vamos lembrar, gente, da formação então da energia elétrica, do motor de combustão interna, que é o petróleo, do aço, processo Bessemer, a indústria química, a indústria farmacêutica, a indústria da comunicação e principalmente a questão da linha de montagem com Fordismo e Taylorismo. Lembra, gente? Então, cronometrado, cada um fazendo um próprio movimento, diferente do toyotismo da terceira Revolução Industrial. É um período, gente, da era da eletricidade e aço, diferente da primeira Revolução Industrial, carvão e ferro. Período, gente, dos conglomerados industriais, que são os trusts, cartéis e holdings. É um período, gente, onde esses grandes conglomerados industriais vão dominar o mercado e acabar com a livre concorrência. É um momento, gente, da formação do capitalismo monopolista ou financeiro, com a fusão do capitalismo industrial e financeiro. Logo lembra, a gente dá uma revisadinha naqueles nossos capitalismos, tá? E aí aumentou a exploração em relação ao trabalhador. Por isso surgiram os grandes movimentos socialistas do século XIX. Tivemos o socialismo cristão, do Papa Leão XIII, que pregava a redução da jornada de trabalho, proteção contra acidentes, aposentadoria e organização social. Porque a igreja, além de dar uma guinada para a esquerda, aproximar-se do povo, temia as revoluções anarquistas ou a revolução socialista. Lembrar dos socialistas utópicos, que previam a evolução do capitalismo até chegar ao socialismo, mas negavam a luta de classes, como Robert Owen, criavam cooperativas. Lembrar do anarquismo ou socialismo libertário, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, que pregava a destruição imediata de toda forma de poder, e a passagem imediata para o comunismo, caracterizado pelas pequenas comunidades sem propriedade privada e Estado. Lembrar do socialismo científico, colocado em prática na Rússia em 1917, de Karl Marx e Friedrich Engels, que pregava, então, cientificamente, organização do proletariado em partidos de oposição e sindicatos, para fazer a revolução proletária, criar a ditadura do proletariado, que era a fase do socialismo, que deveria fazer as transformações para somente depois chegar, então, gente, ao comunismo, que era, então, o comunismo dos anarquistas. Qual é a diferença básica? Se o comunismo são pequenas e médias comunidades, sem propriedade privada, sem Estado, sem exército, sem lei, sem nada. Que os anarquistas pregam a destruição imediata, enquanto que o socialismo pregam, né, paulatinamente, como chegar lá. Então é um período, gente, das grandes revoltas. É o período da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, pela disputa do poder com o controle político entre o Norte, que era industrializado, protecionista e centralizador, contra o Sul, agrícola, livre-cambista e federalista. Lembrar, gente, que com a eleição de Abraham Lincoln, que era do Norte, pregava a centralização e o fim da escravidão, o Sul criou os Estados Confederados da América. E nos 4 anos, a vitória foi do Norte. E aí, como grande consequência, veio o imperialismo norte-americano, com o Destino Manifesto e o Big Stick. Os Estados Unidos apoiando a independência de Cuba na Guerra Hispano-Americana, tá? Dominando, gente, a política de portas abertas no Oriente. Foi um período das unificações italiana-alemã, que eu quero que deem uma revisadinha aprofundada. Capitalismo tardio e intenso das regiões de Prússia e Piemonte. A causa o fortalecimento das burguesias nacionais, a união entre rei e burguesia. São unificações unilaterais e impositivas, baseadas no militarismo e no nacionalismo. São as monarquias constitucionais conservadoras, que é uma das grandes características. Por quê? Porque lá em 48, o germe, o início da unificação, está lá na Primavera dos Povos. Mas lá a burguesia acertou fora. Lembrar das consequências da unificação, que é a formação do Segundo Reich alemão, a conquista de Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana e no Tratado de Frankfurt. Lembrar do revanchismo francês. Lembrar, gente, da rivalidade com a Inglaterra. Por isso, Inglaterra, França e Rússia formarão a Tríplice Entente, enquanto a aliança será da Alemanha. Lembrar, então, do imperialismo alemão e italiano que levarão à Primeira Guerra Mundial. Sempre a questão do imperialismo ou neocolonialismo, do século XIX ao XX, que é na Ásia, África, Oceania e Sul da Europa, nos Balcãs. Lembrar que é econômico na América, que é a exportação de capitais aqui. Sempre, gente, tá? Causas. Segunda Revolução Industrial, crise do capitalismo,
tá? De 1873 e 1896, de que é superprodução, e a Conferência de Berlim, onde a Alemanha e a Itália quiseram o quê? Dividir o mundo e conseguir mais coisas. Só que os outros países, como Inglaterra e França, não deixaram. Isso leva o quê? Pau na bodega. Então, o quê? A disputa por territórios. Porque a Alemanha e a Itália não foram beneficiadas. Por isso iniciarão a Primeira Guerra Mundial. Lembrados os objetivos simples, gente. Dá uma revisadinha. Busca de matéria-prima em mercados consumidores. Mão de obra barata. Exportação de pessoas, lembram? Que isso caiu na PUC, inclusive. Que é um período de grande imigração da Europa para a América, África e Ásia. Lembrar, gente, que isso diminui as tensões sociais e esvaziou os movimentos sindicais. É um período de exportação de capital financeiro, intervenção do Estado na economia, porque sob tutela de grandes empresas, grandes cartéis, que precisavam mercados na África e na Ásia. É um período de desenvolvimento da indústria bélica, onde nós teremos, então, o período da paz amada, que é paz, mas desenvolvimento da indústria bélica, que levará à Primeira Guerra Mundial. E aí desbravamos, gente, o que é? O século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, que o principal ponto é causa e consequências. Então, entre as causas da Primeira Guerra Mundial, gente, vamos lembrar? Tivemos, então, as rivalidades durante o imperialismo, o período da paz armada com indústria bélica, a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria-Hungria e Itália. Com a Tríplice Entente, com England, Inglaterra, França e Rússia. Lembrar da política expansionista de quem? Guilherme II. Porque Guilherme I e Otto von Bismarck tinham conseguido neutralizar a França. Mas aí Guilherme II demite Bismarck e aí tu terás então a crise do Marrocos. Na crise do Marrocos em 1904, lembra? Inglaterra e França se uniram na Entente Cordiale contra a Alemanha. E a grande crise balcânica, com as rivalidades nacionalistas, onde nós tivemos o assassinato do Faf, Francisco Ferdinando, em teoria pelos sérvios, que queriam conquistar a Bósnia. Como Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá, pessoal? Isso deu início à Primeira Guerra Mundial. Sobre a guerra, gente, daquela revisão na Guerra nas Trincheiras, a saída da Rússia em 17, pelo Tratado de Brest-Litovsk, e a entrada dos Estados Unidos também de 17. Lembrar, gente, das consequências, que é o mais importante. Com os 14 pontos do Verso, lembra, gente? Onde era uma paz sem perdedores e vencedores. Mas Inglaterra e França não quiseram, e aí criaram a Conferência de Paris, que é a paz dos três grandes vencedores. Lembrar que somente 2 pontos do Wilson passaram, que é a criação da Liga das Nações, Sociedade das Nações, e a devolução de Alsácia e Lorena. Os outros foram negados. Lembrar, gente, do fim das dinastias, tá? Habsburgo, Romanov na Rússia, Habsburgo na Áustria, separação entre a Áustria, lembra, gente, e Hungria, o fim dos impérios multiétnicos, a decadência da Europa e fortalecimento dos Estados Unidos e Japão, o reconhecimento pela Liga das Nações das nacionalidades, certo? Das etnias, mas a negação da autodeterminação dos povos, que um povo tivesse um país. E aí colocaram, lembra, gente, do cordão sanitário? Iugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, e da Rússia saiu Letônia, Estônia, Lituânia e Finlândia. Lembrar do cordão sanitário? E aí colocaram tchecos, eslováquios, colocaram, né, pessoal, então, juntos, naquela época, 8 povos diferentes, né, com culturas diferentes na Iugoslávia, causa das guerras balcânicas da década de 90. Lembrar da pobreza e miséria, a formação dos ideais totalitários, o fortalecimento dos movimentos feministas, gente, tá? E lembrar de ir ao cinema, ver, certo, gente, ou depois de pegar o filho, as Sufragettes, os Sufragistas, que é um grande filme, certo, sobre o movimento feminino na Inglaterra, que nós tanto comentamos em aula, né? E lembrar que dentro da Primeira Guerra Mundial, ocorreu a Revolução Socialista Russa, em 1917. A Revolução de Outubro, não a de fevereiro, gente, é a grande revolução. E a Revolução de Outubro, bolcheviques, Trotsky e Lenin, socialistas mais soviéticos, e o Conselho dos Comissários do Povo,
passou a ter o poder. Salário único, reforma agrária, o povo, os operários tiveram as indústrias, isso é socialismo. Só lembrar que no governo de Lenin, de 17 a 24, tivemos uma terrível guerra civil entre brancos e vermelhos. Comunismo de guerra, primeiro plano econômico do Lenin, estatização da economia deu errado. E aí ele lança a NEP, nova política econômica, com abertura parcial ao capitalismo. Lembrar a gente do governo de Stalin, Lenin morre, e a disputa entre Trotsky, que queria a revolução no mundo, e Stalin só na União Soviética. Stalin vence, exila Trotsky e manda matá-lo com a KGB no México em 1940. Lembra que o Stalin lança os planos quinquenais com a planificação total da economia. E na época ele atingiu os maiores índices de produtividade industrial do mundo. Após uma crise, com a planificação no campo, ele cria as Kolkhovs e os Solkhovs e atinge grandes índices de desenvolvimento também. Lembrar dos processos de Moscou, onde ele perseguiu e prendeu 2 milhões de pessoas dos gulags, campos de concentração. Do realismo, socialismo na cultura com a lavagem cerebral, onde Orwell inspira-se nele para criar o Grande Irmão, Big Brother. E ele é o cara que cria a Cortina de Ferro, o Cominform, o Bloco Socialista, e até ele morrer em 53, é o que nós chamamos de Guerra Fria, então, gente, clássica, que é um dos grandes pontos, certo, que nós temos que compreender. Certo, gente? Beleza? No período entre guerras, gente, vamos lembrar sempre que é um período de crise. A crise de 29 é a crise da Primeira Guerra Mundial. E num período de crise, gente, o povo não segue o caminho do meio, ele segue os extremos. A extrema esquerda, que é o socialismo, e a extrema direita, que é o nazifascismo. Por quê? Porque todos aparecem no momento de crise como salvadores da pátria. Tanto Stalin, como Hitler, Franco, Mussolini, gente, Salazar, que são ligados ao capitalismo. Então lembrar nos Estados Unidos, somente nos Estados Unidos, a década de ouro, que é a década de 20, baseada no modo de vida americano, com período de superprodução com consumo, fordismo, taylorismo. Lembrar do conservadorismo da lei seca, que é um período de liberalismo econômico dentro dos Estados Unidos, que é um período de grande consumismo, corrida aos touros, aplicação na Bolsa de Valores. Mas também vamos lembrar que isso era de forma artificial. E aí nós tivemos uma superprodução e nós tivemos as ações muito valorizadas. Por isso ocorreu a Quinta-feira Negra, que é a crise ou a quebra da Bolsa de 29. Lembra, gente, quais são as causas da quebra? Primeiro, o apoio econômico dos Estados Unidos pelo Plano Davis, com a recuperação europeia. Segundo, gente, quando a Europa se recuperou, ela começou a produzir e se tornar protecionista. Logo, tanto na indústria como na agricultura. Diminuição dos salários, retração do mercado, supervalorização das ações que estavam muito altas, a superprodução industrial e agrícola. Mas a verdadeira causa era que o presidente norte-americano era liberal, republicano, e ele não intervia na economia. Por isso o liberalismo levou à quebra da Bolsa de Nova York, a Quinta-feira Negra. E somente depois de 3 anos, com o New Deal de Franklin Delano Roosevelt, baseados nas ideias keynesianas, John Maynard Keynes, economista inglês que pregava a interferência do Estado na economia, é que é lançado o New Deal, com amplas reformas econômicas e sociais, onde ele manteve o capitalismo, mas o Estado passa a interferir na economia. E aí nós tivemos a formação do capitalismo de bem-estar social. Revisar novamente na nossa folha de capitalismos. E aí o capitalismo de bem-estar social, o Estado passa a interferir. E até a década de 70, onde ele será substituído pelo neoliberalismo, é um período de ouro, onde o Estado passa a interferir na economia, criando pleno emprego. Lembrar, gente, que com a quebra da Bolsa de Nova York, desde a Primeira Guerra Mundial, já veio uma crise econômica. O Estado, com a crise de 29, passa a interferir mais na economia. E dessa forma, tu vai te lembrar, então, que forma-se os regimes totalitários. Por que surgiram regimes totalitários de extrema direita? Devido à crise econômica no pós-guerra, à pobreza e miséria do povo, crises das democracias e crise da Bolsa de 29, a interferência do Estado na economia. E lembra, gente, o grande ponto, que é, de novo, em uma época de crise, os salvadores da pátria aparecem.
Então todos são regimes totalitários. Claro que Stalin é, mas ele é socialista. Contra o avanço do socialismo, a burguesia passa a interferir, passa a apoiar o quê? Salazar, Franco, passa a apoiar gente, tá? Mussolini e Hitler para evitar o avanço do socialismo. É esse choque entre socialismo e capitalismo que levará à Guerra Civil Espanhola, considerado o laboratório da Segunda Guerra Mundial. Revisar, gente, esquerda contra direita, certo? Revisar, gente, a questão de quem? Da Frente Popular contra a Falange. Revisar a Guerra Civil Espanhola com a interferência de Hitler, ao lado de, tá, pessoal, Franco, e a vitória, então, da extrema-direita. Salazarismo mais longo, regime totalitário, com Estado Novo em Portugal, que só acabou com a Revolução dos Cravos. O franquismo e a Guerra Civil, revisa aí, gente. O fascismo, né, com o Estado corporativista, Carta de Latrão. Tá, desculpe, gente, Carta de Lavoro e Tratado de Latrão. Lembrar do nazismo, a ascensão nazista, tá? A questão do racismo, das leis de Nuremberg. E assim, a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Revisar a formação do eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, contra os aliados, que no começo a Inglaterra e França da Liga das Nações, depois entra a União Soviética e Estados Unidos. Lembrar da Guerra Civil Espanhola, o laboratório. Por que o início da Segunda Guerra Mundial é Blitzkrieg, Guerra Relâmpago? Por quê? Porque Hitler testou tudo apoiando Franco na Guerra Civil. Lembrar, gente, do fracasso da Liga das Nações. Inglaterra e França desenvolveu a política do apaziguamento. Deu terra quando Hitler anexou a Áustria, Auschwitz, quando ele invadiu os Sudetos da Tchecoslováquia. Então, Inglaterra e França apoiaram o quê? Fecharam os olhos à expansão de quem? Do nazifascismo para destruir a União Soviética. Mas daí, Hitler e Stalin, que se odiavam, assinam o Tratado de Não Agressão, Ribbentrop e Molotov, germano-soviético. E aí Hitler pode atacar Inglaterra e França. Lembrar, gente, da primeira fase, Blitzkrieg, quando ocorre a invasão da Polônia pela Alemanha. A União Soviética também invadiu pelo leste, mas não são amigas, lembra? Eles só não lutariam, União Soviética e Alemanha, por 10 anos e dividiriam a Polônia entre si. Nesse período destaco a divisão da França com a invasão do quê? Da Alemanha, com a criação da República de Vichy, ao sul, que era colaboracionista. Eu destaco, gente, a entrada da Itália, que lutou nos Balcãs e na África, ao lado da Alemanha. A invasão da Alemanha, gente, no norte da África, por o grande Erwin Rommel, o grande raposo do deserto. E o ataque à Inglaterra, que é a Operação Leão Marinho, o ataque aéreo, que é também, gente, a grande batalha aérea com um contra-ataque da Real Força Aérea Britânica, com Winston Churchill. Assim termina a primeira fase. Na segunda fase, o equilíbrio, né? O equilíbrio de força. O erro, tá, pessoal? As cagadas, como nós falamos. A Alemanha invade a União Soviética com a Operação Barbarossa. A União Soviética entra na guerra. O Japão ataca Pearl Harbor, dos Estados Unidos no Havaí. Os Estados Unidos ataca, entra na guerra. Com a entrada na União Soviética, bucha de canhão para morrer. E com a entrada dos Estados Unidos, gente, armamentos, tá? Resolve a guerra. Lembrar, gente, da grande batalha de Stalingrado, onde a União Soviética liberta o leste europeu e invade a Alemanha em 44, 45. Midway no Pacífico, onde os Estados Unidos vencem o Japão. E El Alamein no norte da África, onde o Brasil cede, tá, pessoal, bases navais no Rio Grande do Norte, com Vargas. E aí os Estados Unidos vêm até lá e de lá ataca o quê? A Itália. Lembrar da invasão da Itália com a participação brasileira. O Brasil lutou onde? Com a FEB e a FAB, só na Itália, não em outros lugares. E assim vem a terceira fase, com a vitória dos aliados. A União Soviética liberta o leste europeu, certo? Aí os italianos matam Mussolini, Hitler se suicida e desembarca na Normandia, dia D, 6 de junho de 44, com a libertação da França. Lembrar do final da guerra, a Conferência de Paz, a Conferência de Alta, revisar, gente, a divisão do mundo entre dois blocos, Estados Unidos e União Soviética. A Conferência de São Francisco, que cria a ONU, substituindo a Liga das Nações. E a grande Conferência de Potsdam, lembra, gente, que divide a Alemanha em 4 zonas e, além disso, cria o Tribunal de Guerra de Nuremberg.
tá? Lembrar, gente, tá? Das bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki durante a Conferência de Potsdam, que é uma demonstração de força, não é só para render o Japão, mas também é para evitar que a União Soviética, sua aliada na época, invadisse o leste europeu. Com a rendição do Japão, termina a Segunda Guerra Mundial. E assim nós começamos uma nova fase da história, o pós-guerra, que é a chamada Guerra Fria. Vamos lembrar, gente, que a Guerra Fria é dividida em Guerra Fria clássica até 53. Depois, coexistência pacífica. E depois, nós temos, então, gente, a nova Guerra Fria com Ronald Reagan. Agora, rapidinho para revisar, porque a gente teve geopolítica e teve geografia também. Então, a Guerra Fria clássica começa quando os Estados Unidos substituem a Inglaterra na Grécia e na Turquia. Porque Grécia e Turquia eram capitalistas, mas tinha muitos grupos comunistas. Quando os Estados Unidos apoiam o governo da Grécia e Turquia e destrói esses comunistas lá, isso marca em 47 a nova guerra, o início da Guerra Fria Clássica. Lembrar da doutrina Truman contra o Cominform, o plano Marshall, o plano de ajuda econômica dos Estados Unidos para a Europa Ocidental. A União Soviética cria o Comecon para a Europa Oriental. Lembrar do grande exército OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Nesse período, gente, ocorreu a crise de Berlim em 48. Lembra? Porque na Conferência de Potsdam, a Alemanha e Berlim tinham sido divididas em quê? Em 4 zonas. Mas em 1948, a União Soviética bloqueia Berlim Ocidental. E quando ela bloqueia Berlim Ocidental, os Estados Unidos quase inicia uma guerra nuclear. Por isso, eles resolveram, então, criar um corredor aéreo para levar equipamentos, comida para Berlim Ocidental. E aí, quase ocorre uma guerra nuclear. E em 49, eles dividem a Alemanha, tá? Em Alemanha Ocidental e Oriental. Mas Berlim Ocidental ainda continua na parte oriental. Lembra que, tá, em 61, a Alemanha Oriental e a União Soviética constroem o Muro de Berlim. É um posto de controle para evitar a fuga de mão de obra especializada, que é o Muro da Vergonha, construída pela Alemanha Oriental. E aí, em 1989, o muro cai, que é o fim, marca o fim do Bloco Socialista. Também a Guerra da Coreia entre 50 e 53, porque os Estados Unidos e a União Soviética libertaram a Coreia do Japão na Segunda Guerra Mundial. Lembra? Estados Unidos o Norte, tá? Estados Unidos o Sul e a União Soviética o Norte. E eles dividiram a Coreia, tá, gente? Nesse período. Mas em 1950, tá? Deveria ter uma eleição e não ocorreu. E aí o Norte, devido à influência da Revolução Chinesa de Mao Tse-tung em 49, o Norte da Coreia invade o Sul. E aí os Estados Unidos e a ONU mandam para lá, certo? Centenas de milhares de soldados. Quando os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul, atacando a Coreia do Norte, quase chegam até a fronteira da China. E aí a China apoia a Coreia do Norte. E quase ocorreu uma guerra nuclear. Eles foram obrigados a assinar um armistício de Panmunjom em 53, que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que em teoria até hoje então estão divididas. Lembrar, gente, tá? A Revolução Socialista Chinesa em 49, quando Mao Tse-tung proclama a República Popular da China. Certo, gente? E aí Chiang Kai-shek foge para a Taiwan ou Formosa e cria a República Nacionalista da China. Lembrar a divisão, gente. E aí Taiwan ou Formosa vira um dos tigres asiáticos. E eu quero que tu releia, gente, tá? Na República Popular da China, o erro que foi o grande salto pela frente de Mao Tse-tung, tá? A Revolução Cultural, gente, de Mao Tse-tung de 68 a 78, e com a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e a abertura econômica, as 4 grandes modernizações a partir de 78, tá? E o grande crescimento da China. Então dá uma revisadinha nisso que a gente viu muito bem no nosso livro. E lembrar que a partir de 53, com o fim da Guerra da Coreia, armistício de Panmunjom, e junto, gente, a morte de Stalin, o mundo entrou na coexistência pacífica, de 53 mais ou menos até 80. Nesse período, por que ocorreu a coexistência pacífica? Vamos lembrar, gente? Nesse período. Aquela aguinha, né?
Primeiro, a divergência entre China e União Soviética. China e União Soviética romperam em 61 e a China tornar-se-á mais ligada aos Estados Unidos nesse período do que a União Soviética. Se enfraquece a União Soviética. Tá? A descolonização africana e asiática, que cria o terceiro mundo. A recuperação europeia e a saída da França de OTAN, mas principalmente o equilíbrio de terror, gente. Onde eles desenvolveram tantos mísseis bélicos, mísseis nucleares, que poderiam ter destruído 60 vezes o planeta Terra. Então, nesse período, gente, lembrar que ocorreu a descolonização da África e da Ásia, e as principais causas são a participação na Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo, pessoal, da África e da Ásia, a criação da ONU, que passou a apoiar os nacionalismos e a autodeterminação dos povos, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí os Estados Unidos e a União Soviética, lembra, não tiveram nenhum choque entre eles, mas eles influenciaram dezenas de conflitos na África e na Ásia, para enfraquecer a Europa, que foi destruída na Segunda Guerra Mundial, e para atrair para os seus dois blocos, capitalista e socialista. Lembrar da Conferência de Bandung, em 1955. Lembrar, gente, do terceiro mundo. Tá? E depois da Conferência de Belgrado, os não aliados, em 1961. Lembrar da descolonização da África, as divisões aleatórias, territoriais aleatórias feitas durante o processo de colonização, no neocolonialismo, as disputas étnicas após a independência, as guerras civis influenciadas pelos Estados Unidos e a União Soviética, riqueza mineral e do petróleo, isso facilita o contrabando de armas e perpetua o quê? Tá, gente? As guerras civis na África. E também o flagelo da AIDS. Lembrar do pan-africanismo, em 58, com a Conferência dos Povos da África. E em 63, a Organização para a Unidade Africana, OEA, que hoje é UA. E lembrar que na época, quem ficou fora foi a África do Sul, porque era baseada no Apartheid. Então eu quero que tu dê uma revisadinha, gente, tá? Na guerra, gente, do Vietnã, na guerra, gente, da Indochina, antes da guerra do Vietnã. Quero que tu observe a independência, tá, gente, da Índia, com Mahatma Gandhi, a desobediência civil. Quero que tu dê uma olhadinha, gente, na África, no regime de Apartheid, Nelson Mandela. Quero que tu veja, principalmente, a Revolução dos Cravos. Revisa que a URGS ama isso, gente, em Portugal. Tá? E a Guerra Civil em Angola. Isso é outro ponto importante. Certo, gente? Ainda, gente, na Guerra Fria, lembrar dos conflitos árabes e israelenses. Por quê? Porque o Oriente Médio, gente, o grande problema, lembra, foi a destruição do Império Turco Otomano e também a formação daquele grande acordo Sykes-Picot entre Inglaterra e França, que criaram as petromonarquias corruptas. E depois a divisão, pessoal, da Palestina entre Estado de Israel e Estado da Palestina, que nunca chegou a ser feito. Então, lembrar das 4 grandes conflitos árabes e israelenses, tá, gente? Primeira Guerra Árabe-Israelense de 48, que criou a questão palestina, que é a existência de milhões de palestinos sem terra. A Segunda Guerra, a Guerra de Suez, 56, com a aliança de Nasser, tá? A liderança de Nasser no Egito. E também a mais importante que tem que revisar, que é a Guerra dos 6 Dias, em 67, onde Israel conquistou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, tá? E as colinas de Golã, que pertenciam à Síria e que tem o nascimento, nascedouro do Rio Jordão. Lembrar então, gente, que após a Guerra dos 6 Dias formamos os grupos terroristas palestinos, principalmente o Hezbollah do sul do Líbano e o Hamas, que hoje controla a faixa de Gaza. E a Quarta Guerra, a Guerra de Yom Kippur, que levou à crise internacional do petróleo, tá? E a busca de energias alternativas, como o projeto, então, pró-álcool no Brasil do Geisel. Lembrar que esses conflitos árabe-israelenses acabam, pessoal, com o acordo de Camp David em 1979, onde o Egito reconheceu Israel e Israel devolveu a Península do Sinai. E depois, pela Conferência de Oslo em 93 e Washington em 94, que aí recriou a Autoridade Palestina,
que na verdade a Palestina hoje, né, não é um membro permanente da ONU, é uma autoridade, na verdade, Yasser Arafat na época tinha uma autoridade limitada e criamos, tudo bem, o Estado da Palestina em faixa de Gaza e Cisjordânia, mas nada mais foi solucionado, como a questão dos assentamentos e outros problemas, e mesmo hoje, tá, a construção do Muro de Israel, a continuação dos assentamentos nas regiões onde seriam que Palestina, e também a continuação do radicalismo do Hamas e outros grupos terroristas, né, que nós estamos vendo ainda hoje, os assassinatos, né, por árabes que ocorreram dentro de Israel. Então esse radicalismo impede ainda a solução dos conflitos, tá, da questão palestina ainda. Lembrar dos conflitos históricos no Oriente Médio, a Revolução Xiita no Irã, do Ayatollah Khomeini, que expulsou os Estados Unidos de lá, do filme Argos, né? A Guerra Irã-Iraque de 1980 a 88, que levou à morte, né? 1,5 milhão de pessoas ficaram feridas ou mutiladas. E a Guerra do Irã-Iraque, gente, o Iraque virou uma potência militar, mas endividada. Por isso, logo depois, o Iraque, do Saddam Hussein, invade o Kuwait. E é por isso que nós tivemos a chamada Guerra do Golfo em 91, que marca a nova ordem mundial, porque os Estados Unidos e a ONU criaram a coalizão, onde a Rússia, inclusive, lutou ao lado dos Estados Unidos. Isso marcou o fim da Guerra Fria, certo, gente? E iniciou a chamada nova ordem mundial com domínio norte-americano. Lembrar, gente, da Guerra do Afeganistão após os atentados no World Trade Center. E também da Guerra do Iraque, onde os Estados Unidos atacam o Iraque em 2003, derrubando Saddam Hussein e matando ele. Mas a desculpa foi que o Iraque tinha armas de destruição em massa. E isso nunca foi comprovado. E que Osama Bin Laden estava lá e era amigo de Saddam Hussein, o que era ridículo. Por isso a guerra, os Estados Unidos foi a guerra junto à Inglaterra e alguns pequenos países, tá, gente? Sem o aval da ONU. Por isso rompeu a ONU e a OTAN. Lembrar, gente, dos problemas atuais do Oriente Médio, o fortalecimento do Hezbollah do Líbano, o radicalismo do Hamas, que não reconhece o Estado de Israel, a questão do povo curda contra a Turquia, que hoje os Estados Unidos estão apoiando os curdos, né, na luta contra o Estado Islâmico, a questão das colinas de Golã, que a Síria quer de volta, a política fracassada de Bush para a região e também a reaproximação dos Estados Unidos do Irã. Por quê? Porque o Irã é um país xiita que pode deter o avanço do ISIS, do Estado Islâmico. E o grande problema que pode cair na guerra, que é a guerra civil na Síria. 2011 a 2013 ocorreu, né, a Primavera Árabe e a guerra civil hoje continua. O que nós vamos ressaltar? Que a guerra civil é contra Bashar al-Assad, tá, gente? Que é alauíta, que é um grupo étnico religioso xiita, enquanto a maioria da população, tá, pessoal, é exatamente o que é? Sunita. Lembrar do fortalecimento do ISIS, que é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E eu quero que vocês leiam como nós lemos na aula, tá? O objetivo original do ISIS era estabelecer um califado nas regiões de maioria sunita no Iraque. Porque quando Saddam foi deposto, né, foi deposto com ele exatamente o que é? Tá? Os sunitas. Mas após a deposição de Saddam, após o seu envolvimento do ISIS na Guerra Civil Síria, tivemos então o objetivo que se expandiu para incluir o controle de áreas de maioria sunita na Síria também. Lembrar, proclamação do califado em 29 de junho de 2004, por Abu Bakr al-Baghdadi, como califa do Estado Islâmico. Então muitos países como, né, Arábia Saudita, que apoiaram, Turquia, que apoiaram no início o Estado Islâmico para derrubar Bashar al-Assad, hoje estão tentando destruir o Estado Islâmico, devido ao radicalismo, né, pessoal, e às mortes que estão causando no Oriente Médio. Revisar novamente isso, gente. Então, continuando, nós vamos lembrar algumas coisas muito importantes, tá? Que na década de 70, o neoliberalismo, pregado por Van Eyck e Milton Friedman, substituiu o capitalismo de bem-estar social no mundo capitalista. Característica do neoliberalismo: sem intervenção estatal na economia e privatização de empresas estatais. Então, lembra? Todos que privatizaram empresas estatais, Estado mínimo, são neoliberais. Superávit primário, corte nos gastos sociais e fim da proteção social. Flexibilização das leis trabalhistas, certo? E o enfraquecimento dos sindicatos
com o aumento das desigualdades mundiais, porque o Estado deixa de interferir. E isso leva, então, gente, tá, o aumento dos problemas sociais, mesmo nos países desenvolvidos. Lembrar, gente, que em 1980, Ronald Reagan assume, então, gente, tá, o poder nos Estados Unidos e lança o novo Big Stick. Isso marca a nova ordem mundial, tá, gente? Por quê? Porque em 1991, tá, certo? A União Soviética vai acabar principalmente pela política desenvolvida pelo Ronald Reagan, com a chamada Nova Guerra Fria, com o projeto Guerra nas Estrelas. Lembrar que a política neoliberal com déficit orçamentário e o aumento dos juros internacionais. Do outro lado, nós relacionamos o governo de Mikhail Gorbachev, que assume, não tem como concorrer à teórica Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos, Ronald Reagan, Nova Guerra Fria, e aí faz a perestroika, que é a reestruturação política e econômica, e a glasnost, que é a transparência política e a democracia da União Soviética. Com isso, nós tivemos o fim do bloco socialista no leste europeu, com a queda do Muro de Berlim em 89, que marca exatamente o que é o símbolo do fim da Guerra Fria. Também o fim da União Soviética em 91 e a criação do SEI, tá? O que marcou a nova ordem mundial. Lembrar, gente, tá, que isso leva ao fim do socialismo no leste europeu. Nós vimos muito bem, mas dá uma revisadinha. Hungria em 89. A Alemanha Oriental com a queda do Muro de Berlim e a reunificação a partir de 91 e 92 com Helmut Kohl. Na Polônia, o sindicato Solidariedade de Lech Walesa, que virou presidente. E também com o Papa Karol Wojtyła, né? O Papa João Paulo II, que é a União Soviética, desculpa, gente. A Igreja escolheu um Papa não italiano depois de 500 anos. Vamos lembrar da Bulgária, queda de Todor Zhivkov em 91. Principalmente, gente, o fim da Tchecoslováquia, com a Revolução de Veludo, lembra? Sem guerra, com a separação da República Tcheca e a Eslováquia, com Alexander Dubček e Václav Havel. Lembrar, gente, da Albânia, certo? Que passou por grandes problemas econômicos. Mas violência são só em 2 lugares. Onde? Nós vamos lembrar, gente, da Romênia, onde a população assassinou Nicolau Ceausescu, certo? E toda a polícia secreta chamada Securitate. E lembrar na Iugoslávia com as guerras balcânicas, porque devido às diferenças étnicas, religiosas, nós tivemos a guerra da Bósnia de 91, 92 e 95, entre bósnios e sérvios, mas que outros povos, como os croatas e outros também envolveram. Tudo por diferenças étnicas. Só acabou com a intervenção da ONU e da OTAN ao lado dos bósnios e com o acordo de Dayton, em 95, com a independência da Bósnia. Depois a guerra separatista de Kosovo, onde a OTAN e a ONU também apoiaram a separação, tá, de Kosovo. Em 2003, fim da Iugoslávia, com a República de Sérvia e Montenegro. E em 2006, plebiscito de independência de Montenegro. Então, somente hoje, tá, Vojvodina, tá, e Sérvia continuam unidos. Então, nós vamos, gente, pouco a pouco, encerrando, né, pessoal, a nossa revisão. Lembrando, antes aquele gole d'água, os problemas do mundo atual. Após a queda, gente, tá, do leste europeu, tu vai te lembrar que a década de 90 foi a década do caos na União Soviética, com a desestruturação do Estado e o aumento da miséria, no governo de Boris Yeltsin, tá? Mas logo depois veio o governo de Vladimir Putin, que sufocou os movimentos nacionalistas de Chechênia, Dniester, Tatária, e criou um novo imperialismo russo com as guerras no Cáucaso, onde ele apoia a independência da Ossétia do Sul e a Abcásia da Geórgia, e intervém na guerra da Síria, atual, né, pessoal, ao lado de quem? Bashar al-Assad, que historicamente, tá, a Síria é ligado à Rússia. Então vamos lembrar, gente, que esse período, tá, da década de 90 foi o período da crise, mas nos anos 2000 nós vimos então o crescimento da Rússia, certo? Que participou inclusive dos BRICS, né? Participa até hoje. E aí vamos lembrar a crise da Ucrânia, a guerra civil. Lembra no passado que nós revisamos, foi a questão da URGS? A guerra civil na Ucrânia ocorre por quê? Porque em 2014 teve o fim do governo de Viktor Yanukovych, pró-Rússia. E lá nós temos conflitos de grupos pró-ocidentes, ligados aos Estados Unidos e à União Europeia, interessados, claro, no gás e no petróleo da região do Cáucaso, e grupos pró-Rússia,
Então nós tivemos a guerra separatista das regiões de maioria Rússia, como Donetsk, e também a independência da Crimeia e a anexação da Rússia. A maioria, né, pessoal, da população russa, que teve então, gente, tá, um plebiscito, onde mais de 50% da população é de origem russa e, em teoria, mais de 90%, tá, da população da Crimeia quis participar, pertencer ao Império Russo. Só lembrar que o grande interesse da Rússia, gente, é a frota russa, tá, no Mar Negro. E aí ela passa a dominar e não precisa mais pagar royalties para a Ucrânia por isso. Lembrar, gente, do mundo atual. A crise de setembro de 2008, com a crise no setor imobiliário dos Estados Unidos, no subprime, crédito podre, né? A perda da credibilidade e a quebra dos bancos e financeiras. Aí lembrar que o governo, tá, interferiu na economia, ajudando financeiras e ajudando os bancos, e aí a crise não foi tão ampla e aprofundada como em 29, onde os bancos quebraram, mas ela existe até hoje. Lembrar da crise da zona do euro com a indisciplina fiscal e o descontrole nas contas públicas. Então os PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, totalmente endividados, que é a preocupação que nós temos com o Brasil hoje, crescimento da dívida além do PIB. Títulos soberanos rebaixados e desvalorização do ouro. A União Europeia e o FMI impõem um duro e impopular plano de austeridade. Lembrar da intervenção do Estado na economia, fortalecimento dos emergentes BRICS até 2014 e, a partir daí, crise nos BRICS a partir de 2014 e a queda dos preços do petróleo e grande valorização do dólar, que isso prejudicou os grupos, né, de emergentes, incluindo o G20 e os BRICS. Então, gente, essa foi a primeira parte. Na segunda parte da aula, voltaremos, mas daí com a história do Brasil. Beijo, gente. Boa revisão.